Olá! Vamos bater um papo hoje muito especial, porque a gente vai falar do Theta Healing. É engraçado, né? Porque como o Theta Healing faz parte do meu dia a dia, eu utilizo ele todos os dias praticamente. Para mim é algo muito corriqueiro, algo muito comum. Mas eu sei que tem muita gente que nunca ouviu falar de Theta Healing, nunca ouviu falar, não sabe como é que é. Então eu resolvi bater um papo para trazer aqui a minha visão do que é o Theta Healing. Bom, o Theta Healing é uma técnica de cura quântica. Ele é uma técnica dentro das terapias holísticas. Ele vai olhar o indivíduo de uma forma integrativa, ou seja, vai olhar a causa de toda aquela manifestação que a pessoa está é, se queixando, né? E como eu sempre gosto de fazer aqui no canal, eu sempre gosto de construir um raciocínio, né? Então a gente vai começar aqui pela base para que a gente possa entender o conceito final. Bom, a mecânica quântica, ela mostra, né, através de experimentos, que tudo no universo emite uma onda, tudo é onda. Então, essa câmera tem uma onda, tem uma vibração, a iluminação tem uma certa vibração, os animais têm uma vibração, as plantas, nós seres humanos temos uma vibração, né? Tudo pode ser medido em termos de onda. E assim como a gente tem, por exemplo, a medida do litro para medir os líquidos, e a gente tem a grama, né, o grama, para medir as coisas palpáveis, a gente tem o Hertz, que faz a medição das ondas. Então, a gente pode medir em Hertz a vibração de tudo o que a gente tem no universo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nas minhas meditações é a intuação de mantra, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo do Japamala, do mantra, do Ho'oponopono. Por quê? Esses mantras, eles vão trabalhar uma sintonização desse som para que a gente possa atingir determinada vibração, determinado hertz. Uma outra coisa que eu gosto muito é da calibração arcturiana do arlicravo, porque ele vai emitindo determinados sons que vão entrando em sintonia com cada um dos nossos 7 chakras e vai equilibrando aquele chakra, elevando a vibração de cada chakra para que ele possa estar na vibração que ele tem que estar, né? Porque quanto mais baixa a vibração, mais efeitos negativos a gente vai sentir. Enquanto maior a nossa vibração, mais efeitos benéficos a gente vai sentir. Então, estar com a vibração alta é muito importante por causa disso, né? O amor, ele tem uma frequência altíssima, então a gente tem que estar sempre com a nossa frequência vibrando em Hertz sempre elevado. Bom, e o nosso cérebro, ele também funciona assim, ele também vibra em ondas, né? Em hertz, em vibrações. A Vaiana, que é quem canalizou o Theta Healing e quem trouxe ele pra gente, ela nos ensina, né, nos explica, traz o conhecimento de que o nosso cérebro, ele emite 5 tipos de ondas cerebrais: alfa, gama, beta, delta e as ondas teta. Bom, teria que estudar, né, aprofundado, passar aqui um conhecimento para vocês que fugiria um pouco, né, do Theta Healing. Mas para quem gosta do assunto, para quem quer se aprofundar, eu indico muito esse livro aqui, que é da Vaiana, né? Ela é a canalizadora, a idealizadora do Theta Healing. Esse livro aqui eu já vi vendendo em livraria, na Saraiva, já vi vendendo. É muito interessante, ele explica o conceito básico do Theta Healing. É óbvio que para você trabalhar com isso, para você poder aplicar essa técnica em outras pessoas, você precisa fazer, no mínimo,
o curso de DNA básico. Mas você pode ler, né? Se está disponível lá na livraria, a gente pode ler, você pode ler e conhecer um pouquinho mais. E aqui tem uma parte do livro que ela fala justamente isso das ondas cerebrais e explica, né, cada uma dessas ondas, como é que a gente utiliza, tá? Essas ondas cerebrais. As ondas beta, falando assim de uma forma bem genérica, são aquelas ondas que a gente utiliza mais cotidianamente. Então, por exemplo, nesse momento eu estou utilizando as ondas cerebrais beta, né, que a gente usa comumente. Aqui nesse livro aqui da Vaiana, ela fala que, por exemplo, os reikianos, né, como eu sou reikiana, a gente utiliza muito as ondas alfa. Então, quando a gente pega, né, a gente canaliza a energia reiki e transmite isso para outra pessoa, automaticamente a gente entra em onda alfa. E isso, gente, que eu tô falando para vocês, segundo a Vaiana, isso é tudo mapeado em eletrocefalogramas, né? Então, ali, a pessoa está em onda beta, aí ela começa a aplicar reiki, né? Faz todos os procedimentos, começa a aplicar reiki. E aí, automaticamente, o cérebro muda para a onda alfa. A mesma coisa é o Theta Healing, né? A gente chega num ponto que a gente trabalha na onda teta. E eu já comecei a me antecipar aqui, né? Mas, então, o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma, ele trabalha com ondas, né? Com essas 5 ondas. E o Theta Healing, ele se utiliza, né? Então, das ondas teta, né? Já diz o nome, Theta Healing. Como healing vem de cicatrização, então Theta Healing seria uma cicatrização com ondas teta, algo do tipo, tá? Então, no Theta Healing, a gente utiliza as ondas teta. Como é que funciona, então? Existe todo um procedimento que o terapeuta faz com o cliente, porque a gente precisa conduzir o cliente para que ele chegue nas ondas teta. Então, a gente tem, né, quem já fez uma sessão de Theta Healing, e tem alguns vídeos também no YouTube mesmo, com esse tipo de meditação guiada com o Theta Healing, a gente tem então toda uma construção em que a gente vai puxando a energia do centro da Terra, essa energia vai subindo pelos chakras do cliente e chega aqui no nosso chakra coronário, que é localizado no topo da nossa cabeça. Quando chega aqui e a gente faz um movimento, sempre a comando, né, do terapeuta, a gente faz um movimento de subida para encontrar o criador de tudo que é, porque dentro do Theta Healing a gente utiliza esse termo, criador de tudo que é, se referindo a essa energia criadora. Quando a Vaiana constatou isso, né, através desses eletrocefalogramas, quando o cliente, a pessoa que está usando o Theta Healing, ele faz esse movimento de chegar com a energia que veio do centro da Terra, passou pelos chakras, chegou no coronário e começou a fazer essa subida para encontrar o criador de tudo que é, automaticamente as ondas cerebrais mudam para ondas teta. E por quê, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente quer que o cliente, que a pessoa chegue nas ondas tetas? O que tem nessas ondas tetas de tão importante? Bom, a Vaiana, nesse livro que eu mostrei para vocês, ela fala que quanto mais a gente estiver em contato com as ondas teta do nosso cérebro, mais bem-estar a gente vai ter, mais disposição, menos estresse. A Vaiana fala também que estar em teta constantemente faz com que até sintomas de depressão profunda sejam curados, né? Então, trazer esses momentos em que a gente tem esse contato com as ondas teta do nosso cérebro trazem diversos benefícios, né? Mas não para por aí. A gente, né, a psicologia, ela trabalha muito com mente consciente, que é a mente que a gente utiliza aqui, né? Eu, por exemplo, agora com você estou usando a minha mente consciente, que é a mente, né, do dia a dia, que a gente utiliza mais cotidianamente também.
Depois, a psicologia trabalha com a mente inconsciente, que é aonde todo o nosso cérebro armazena coisas, acontecimentos que foram traumatizantes para a gente. Então, os traumas, todas as memórias que causaram algum tipo de mal para a gente, o cérebro joga nesse arquivo chamado de mente inconsciente, né? Fica tudo lá guardadinho, porque é um meio de defesa, né? O nosso cérebro entende isso como um meio de defesa. Então fica lá escondidinho na mente inconsciente. Então aqui está o consciente, que é a mente do dia a dia, a mente inconsciente, que fica armazenado e tem o que Freud fala dos atos falhos, né? Que às vezes aparece no consciente alguma coisa que a gente não entende muito bem, um sonho esquisito, ou algum ato falho, que é o inconsciente jogando pistas, né, para o consciente. Bom, e no meio desses dois tem a mente subconsciente, né, que fica embaixo da mente consciente. Nessa mente subconsciente, a Vaiana fala que é aonde estão armazenados todo o nosso sistema de crença, toda a nossa forma de lidar com o mundo. E isso é muito trabalhado no Theta Healing. A gente faz com que o cliente entre em onda Theta, porque a gente precisa que o cliente, acesse esse sistema de crenças. E se você já acompanha aqui o trabalho que eu venho fazendo, né, aqui no canal do Projeto Florar, você vai ver que há alguns vídeos atrás eu falei muito disso, né, de crenças. Eu trouxe aqui exemplos de crenças de clientes que trouxeram uma problemática e a gente foi investigando com o Theta Healing e a gente percebeu todo um sistema de crença, crenças limitantes por trás daquela toda imagem, né, toda paisagem desarmônica que estava sendo manifestada na vida dos clientes. Então, a gente precisa no Theta Healing acessar as ondas Theta para poder achar a crença que está manifestando toda aquela realidade que o cliente está reclamando. Então, a gente faz todo esse procedimento, né, de conduzir a consciência do cliente para o criador de tudo que para o sétimo plano, né, porque o Theta Healing trabalha com planos. E no sétimo plano é tudo luz, né? Não existe ego, não existe nada, nenhum sentimento daqui da terceira dimensão desse plano da existência. A gente vai para o sétimo plano. Lá é tudo luz. Lá não existe forma, lá é só luz. Então o cliente entrou em onda Theta, chegou no sétimo plano, a gente começa a trabalhar. Sempre com a autorização do cliente. É outra coisa também que a gente trabalha muito firmemente no Theta Healing. A gente sempre trabalha com a permissão. Por quê? No Theta Healing, a gente vai mudar, né, crenças. A gente vai mudar muita coisa no DNA do cliente. Quando a gente faz, né, a gente faz o que eu gosto muito de trabalhar com o digging, a gente vai vasculhar o sistema de crenças e a gente acha aquela crença que está manifestando aquela realidade desarmônica, a gente pede permissão para transmutar aquela crença por tal outra crença, né, benéfica, e a gente testemunha, enquanto terapeuta, toda a transformação energética e do DNA também do cliente. Então, todas as células, todo o corpo físico, emocional, espiritual, todos os 7 corpos, né, do cliente passa a vibrar nessa nova crença que foi transmutada com a autorização do cliente. Então, trabalhar com Theta Healing é isso, né, essa coisa maravilhosa de presenciar curas. Então eu vejo, porque no Theta Healing a gente fala também, né? Criador, mostre-me. E a gente presencia todas as células do cliente
passando a vibrar em harmonia, no amor, né? Realmente é algo muito bonito. Então, o Theta Healing, ele faz isso. Ele faz com que o cliente chegue em ondas teta e leva o cliente, a consciência do cliente, até o sétimo plano, para que haja essa investigação do que está causando, o que está gerando aquele desequilíbrio e para que a gente possa, com a autorização do cliente, transmutar. Uma pessoa, né, me veio perguntar o que era Theta Healing e tudo. E aí, quando eu expliquei isso, né, de que a gente leva a consciência para o Criador de tudo que é, essa pessoa ficou muito assustada. Eu me lembro que ela falou assim, ai, mas e se eu não voltar mais, né? Não existe isso. Por quê? A gente vai com a sua consciência para o sétimo plano. Mas assim como a gente foi, a gente volta, tá? É algo muito bem conduzido, né? A Havaiana, ela criou todo um caminho que o terapeuta tem que se pautar para chegar no sétimo plano, entendeu? Então não é cada terapeuta faz de um jeito, não. É claro que cada terapeuta tem a sua intuição de como trabalhar, mas o caminho é um só, né? A Havaiana deixa isso muito claro. E é por isso que para você aplicar Theta Healing em outras pessoas, você tem que ser certificado. Por quê? Você vai saber que caminho é esse, né? Não que seja algo secreto, não. Mas você vai saber como conduzir uma consulta de Theta Healing, né? As consultas duram em torno de 1 hora, uma sessão completa. Os atendimentos populares, eles podem durar 30 minutos, porque o Theta Healing, ele não é algo fechado, né? Isso que eu achei muito, muito incrível dentro desse trabalho da Havaiana. Porque o Theta Healing, ele pode ser trabalhado de várias formas. A gente pode trabalhar com digging, como eu falei, né? Trabalhando as crenças, achando as crenças que estão fazendo com que aquela realidade se manifeste na vida do cliente, mas a gente pode trabalhar com várias formas, né? Tem uma forma também que eu gosto muito de trabalhar dentro do sagrado feminino, né? Dentro da ginecologia natural, que eu também incluo o Theta Healing, é claro, né? Que a gente faz a limpeza de qualquer resquício de energia que qualquer parceiro que aquela mulher tenha tido possa ter deixado nela. Porque quando a gente começa a interagir com alguém, principalmente quando passa muito tempo, ou principalmente quando a gente tem alguma relação sexual, a gente acaba ficando com partículas de energia daquela pessoa. E não é fazendo assim que a coisa desagrega de nós, né? Sai de nós. Então tem uma técnica dentro do Theta Healing em que a gente tira isso da pessoa, né, da cliente, e devolve para a pessoa de origem com partículas de consciência, né? Então a gente também, por exemplo, muitas mulheres ficam com certas energias de antigos parceiros e elas têm várias complicações ginecológicas, de falta de libido, porque são muitos registros energéticos de parceiros, né, que fizeram muito mal a elas. Então a gente pode tirar isso delas e a gente não vai devolver coisa negativa para os outros, né? A gente devolve com partículas de consciência e a gente devolve isso com partículas de amor para quem de destino. Então a gente faz uma limpeza energética na pessoa. Bom, e é isso. Realmente o Theta Healing é uma técnica muito, muito bonita, em que há uma interação muito grande, né, de terapeuta e cliente, e a gente se beneficia, enquanto terapeuta, vendo o cliente que chegou completamente no fundo do poço, realmente se ressignificar, né, se ressignificar, trazer toda uma harmonia. O Theta Healing ele pode ser feito à distância, porque, como eu falei, o terapeuta ele vai conduzir, né, a consciência do cliente, então isso pode ser feito à distância. A Havaiana fala muito isso.
Eu deixo aqui sim uma dica de leitura, como eu falei no começo do vídeo, que é esse livro aqui que a gente ganha no curso, né? Da Vaiana, que é a canalizadora do Theta Healing. E eu não sei se vende, eu acredito que sim, que venda nas livrarias também esse livro, que é utilizado dentro do Theta Healing. Isso aqui a gente não ganha no curso, eu ganhei porque eu fui sorteada, mas é um curso muito interessante para terapeutas, para quem tem essa visão holística das doenças, porque a Vaiana, ela catalogou por ordem alfabética as principais doenças que existem e ela vai falando a doença tal está relacionada com a crença tal, o que ela quer dizer, como é que a gente pode trabalhar. Então, assim, esse livro aqui é muito bacana, eu sempre consulto ele nas minhas consultas. É um livro muito bom também que eu recomendo, tá? Se eu não me engano, ele vende também em livraria. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro aqui para você o que é o Theta Healing. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, porque eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Até a próxima. Namastê.